Olá, eu sou Paulo Henrique, sou da Audit Lock One, uma consultoria expert no mundo rental, sua contabilidade diferente. A gente já tem uma carreira de mais de 25 anos atendendo o mundo rental. Hoje nós somos os pioneiros de contabilidade no Brasil. Então a gente tem essa facilidade de conversar com você sobre impostos. E por falar em impostos, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa celeuma, essa complexidade que é a tributação no nosso país. E quando entra na locadora, piorou, porque há interpretações aí meio obscuras, contaminadas, e hoje a gente vai entrar nesses pontos para bater um papo aí com você. Então, vamos lá, nos acompanhe. E uma coisa que parece simples, mas gera muita confusão na cabeça do locador. Por que locadora não paga ISS? Vamos entender isso de uma vez por todas. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para que você acompanhe. Você está dentro da sua casa com a sua esposa assistindo a Netflix e, de repente, dá um pau na televisão e você está lá assistindo a minissérie e sua esposa fica desesperada e chega para você e fala: bem, dá para você consertar a nossa televisão? E aí o que acontece? O maridão vai lá, conserta, continuam lá a assistir a Netflix. Eu pergunto para você, esse marido prestou serviço para a esposa? O que você acha? Prestou serviço? É lógico que não, né? Por que não prestou serviço? Porque aquele bem, aquela televisão é deles. Eles são os proprietários daquele equipamento, daquele imobilizado. Eu quero fazer um gancho disso com a questão do ISS. A gente, às vezes, não entende, e eu acho que você vai conseguir entender agora. Toda vez que eu conserto algo que é meu, eu não estou prestando serviço. O marido não está. Aí da esposa for cobrar do marido, vai dar rolo aí nesse casal. Ele não está prestando serviço, eu não presto serviço quando o bem é meu. Então, locador, agora eu jogo para você esse entendimento. Aquele equipamento, aquele carro que está na mão do seu cliente, que você consertou, você não está prestando um serviço. Nem fala em consertar. Aquele equipamento, aquele carro que você cedeu, você não está prestando serviço. Por isso que locadora não paga ISS. Por uma questão simples, nós não prestamos serviço. Eu coloquei as duas questões da locação e da manutenção, que a locadora também confunde. A locadora ela acha que quando ela conserta um bem e precisa cobrar do cliente, aí está havendo uma prestação de serviço. Jamais o marido vai cobrar a prestação de serviço da esposa. Porque há um bem seu envolvido. Você só presta serviço quando você faz algo num bem de terceiros. Você só presta serviço quando você pega o seu carro do seu negócio para fazer alguma coisa usando o carro, mas você, como se fosse, isso não existe para locadora, né? Como se você, de equipamentos, fosse executar tudo. Não. A locadora, ela cede o bem e o cliente faz alguma coisa. Ou não faz nada, né? Ele pode simplesmente viajar com o carro. Então, bote isso bem na sua cabeça, principalmente o pessoal da área contábil. Prestar serviço é fazer alguma coisa para a gente de fora. Se você está fazendo um serviço, que o termo não é esse, tá? É um reparo de um bem próprio, isso é um acessório da locação. Portanto, não há o que se falar em prestação de serviço. Ou seja, nada de ficar emitindo nota fiscal. Você não está prestando serviço, você vai usar uma nota de débito. Ah, Paulo, mas eu tenho um valor que eu cobro mais. Sem problema nenhum. Porque olha só, quando eu conserto algo que a culpa é do meu freguês, eu estou tirando alguém da minha administração, da minha oficina, para trabalhar para ele. Isso também seria um reembolso. Tá? Estou levando a essência para vocês aí. É um reembolso. Então, tudo isso faz parte. A peça que você coloca para consertar é um reembolso, e a gordurinha, eu chamo de gordurinha, que é a sua taxa administrativa, também é um reembolso. Tudo isso você tem que faturar através de uma nota de débito. Aí, se a gente for na atividade fim, piorou, né? Nós não fazemos. A locação é uma cessão de um bem de forma onerosa, é lógico, né? Senão você não vive, mas poderia ser incomodado. E isso não caracteriza prestação de serviço. Prestar serviço é fazer algo.
E locador, põe isso na sua cabeça. A própria locadora acha. Para pensar. Eu estou aqui, ó, onde eu estou agora. Só para você um exemplo para a gente finalizar esse tema. Eu estou aqui, fazendo esse bate-papo com vocês num lugar que eu aluguei aqui, onde o meu escritório é alugado. Pergunta, você está vendo o dono aqui do imóvel trabalhando comigo aqui? Você está vendo? Não. Ele está lá na praia, sei lá o que ele está fazendo. O bem dele não está fazendo nada. Eu é que estou fazendo. É o que você, locador, faz. Você não faz nada, tá? Não vão se ofender. Então é isso. Conceito de locação. Cessão. Beleza? É o que a gente faz. Conceito de serviço. Consertar coisa para os outros. Não é o que a gente faz. Se você faz, não tem problema. Aí você vai emitir uma nota de serviço para cobrar um serviço para fora. Locador puro não faz isso, mas tem alguns de equipamento, principalmente, que tem isso junto. Não tem problema nenhum. Mas não vai misturar, tá? Consertar o bem seu não é consertar o bem de terceiro. Ah, mas o cliente é de fora. O bem é que importa. O bem é seu. Não importa que o cliente é de fora. O bem é seu. Então, não há prestação de serviço. Então, é isso. Finalizando esse papo, não pagamos ISS porque não prestamos serviço. Já que a gente está falando em ISS, impostos, é uma outra questão que é importante, o pessoal dá pouco importância a isso. Eu vou te provocar, locadora. Olha só, em média, 1/3 do que você faz vira impostos. Você sabia? Você paga mais ou menos isso, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, você precisa se preocupar com a forma que você paga os impostos federais. Então, nós vamos falar um pouquinho de escolha do regime tributário, como é que eu devo pagar um imposto de renda de uma forma correta. E, como eu te falei, 1/3 do que você faz é imposto. Então, é um assunto sério. Não dá para deixar de lado. Então, o que acontece de um modo geral? Todo mundo vai para o simples, porque o nome ajuda, é um nome bem bonitinho, né? Vou para o simples, eu vou para o caminho mais simples, é o que a gente sempre quer. Mas não é assim que você deve fazer. Tá? Você tem que ter um especialista olhando e te mostrando qual é o caminho. O que acontece com o simples? Vamos começar por ele. A maioria vai por ele, por quê? Eu não preciso pagar o INSS sobre a minha folha, sobre os meus funcionários, de forma separada, porque no Simples é tudo dentro da alíquota e a alíquota é pequenininha. Isso é um conceito que o pessoal tem. E isso não é verdade, tá? Isso é... O que acontece com o Simples? Dentro da alíquota do Simples, a gente paga impostos e esses impostos incidem sobre o faturamento. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu posso pagar uma alíquota menor sobre uma base maior. E a maioria da locadora não olha isso. Não, o contador disse para mim que eu não vou pagar INSS. Lorota, tá? Não estou dizendo que é mais ou que é menos, só estou dizendo o seguinte, não siga esse caminho, faça um teste antes, faça um estudo tributário antes. Porque você pode estar pagando de forma errada. Uma régua para você, todo mundo me pergunta, Paulo, qual que é a faixa que eu preciso começar a me preocupar? Locadoras que estão aí na faixa dos 150 mil, tudo, eu acho que o simples cabe, tá? Você está mais ou menos ali num bom caminho. Se você está com 150 mil para cima, isso eu estou falando faturamento mensal, você tem que olhar os outros regimes, você tem que fazer um estudo tributário. E por falar em outros regimes, já vou partir para o outro, lucro presumido. O que acontece com o lucro presumido? É um bicho-papão, que a maioria não gosta dele, eu particularmente não gosto, mas ele é o seguinte, ele tem duas respostas. No ramo de equipamentos, locadoras de equipamentos têm uma margem alta. Locadoras de carros têm uma margem menor. E o lucro presumido, ele é um lucro que o fisco presume, por isso que ele tem esse nome, que você tem 32% de margem. É assim que funciona o lucro presumido. Eu te pergunto, você tem 32%? O pessoal de carro vai dizer que não. O pessoal de equipamento, eu já vi aqui, margem de 40%. Então, se você tem uma margem maior que 32%, pode ser que o lucro presumido seja uma boa. Olha que interessante. Ele tem uma forma de apurar bem parecida com a do Simples, é baseado nos faturamentos. Você não precisa fechar um balanço para pagar os impostos no presumido, né? E ele é interessante, só que, novamente, você não pode chutar e não pode achar, tem que fazer um estudo tributário. O que acontece com o lucro real? É o que eu mais gosto, o nome já ajuda. Ele diz que eu vou pagar o que eu
realmente tenho de resultado, sobre esse resultado é que eu vou pagar o meu imposto de renda. Por isso que ele tem esse nome. O que acontece no simples e no presumido? Despesas não interessa, vai tudo para lá do lixo. Eu não uso despesas para diminuir os meus impostos. O real não, o real é diferente. Se eu tenho uma carga tributária, uma despesa maior, eu vou ter um resultado menor. Portanto, eu vou pagar menos impostos. E, Paulo, se eu tiver um prejuízo, o que vai acontecer? No lucro real, você não vai pagar imposto naquele mês ou naquele período. Você vai ficar caladinho. O que acontece nos dois outros regimes? Não existe prejuízo. O fisco ele impõe no simples e impõe no presumido que a tributação é direto sobre o faturamento. Então, não tem. Aí você fala, então é melhor eu ir no lucro real. Depende, você tem que fazer um estudo. Nós temos a experiência nos dois segmentos. O segmento de equipamentos, o presumido e o lucro real têm sido melhores, tá? Lá é comum a gente encontrar o presumido como uma opção, é interessante. No lucro real, locadoras que estão aí faturando acima de 200 mil por mês, no lucro real, desculpa, nas locadoras de carro, que estão aí com 200 mil por mês, o lucro real tem batido de frente com os dois outros regimes. Não vale a pena você estar pagando seus impostos nem pelo simples e nem pelo presumido. É uma coisa interessante. No de carros tem uma questão que pesa mais, mas essa questão também está em equipamentos, que é o quê? No simples e no presumido, sempre tem ganho de capital. A Receita diz que quando você vende o seu bem, você tem que aplicar a depreciação, mesmo que você não tenha contabilidade. Olha que interessante. Uma depreciação de equipamento gira em torno de 20%, e carros também. Mas eles não depreciam tudo isso. Então, você acaba pagando impostos nesses dois regimes sobre o ganho de capital, porque lá existe. O que acontece no lucro real? Não existe ganho de capital. Por quê? Todo o valor do bem que você pagou vira despesas e essas despesas diminuem o seu resultado. E, geralmente, você vende um equipamento menor do que você pagou. Então, não tem ganho de capital lá. Inclusive, é um mito, tá? Você de locadora de carro, principalmente, que vai fazer cara feia com o que eu estou falando, isso é um mito na sua cabeça. E o contador também pensa assim, não há ganho de capital no lucro real. Locadora de carro, de equipamento, não existe, tá? Então, todo esse papo que você está me ouvindo falar, você só consegue alcançar ele através de uma especialidade. Por isso que a gente se aprofundou no mundo rental, para poder compartilhar com vocês. A gente literalmente pega os assuntos e coloca nos nossos tubos de ensaio, como se fosse um laboratório, para fazer os testes. E a gente fez os testes, e isso tudo pode influenciar aí no seu caixa. O que é fazer teste? A gente tem uma ferramenta de estudo tributário, estudo de regime tributário, que você, locador, precisa ir nesse médico, tá? Você precisa fazer esse exame aí para ver se está bom o seu hemograma da sua locadora. A escolha do regime tributário pode impactar nos seus impostos, pode impactar, inclusive, na forma de você pagar ou não o ganho de capital, como eu acabei de falar agora. Tá? Então, não deixe esse assunto de lado. Se você está acima de 150 mil, vá atrás e tire essa dúvida. Bom, o último tema aí que eu queria despertar a sua atenção é fatura de locação, nota de débito, é um assunto recorrente que a locadora tem dúvidas, né? Principalmente o pessoal que está entrando agora, abrindo locadora, e trazendo os colegas, às vezes, da área de impostos estaduais, né, de comércio. Então, tem uma confusão e tem uma certa resistência. Então, vamos lá, vamos encarar um pouquinho essa questão. O que acontece com o nosso segmento? Como eu falei tempos atrás, nós não somos bem tratados. O fisco não criou controles e caixinhas para o nosso segmento. Inclusive, agora uma coisa, talvez seja boa, não sei como é que você vai entender, vou falar bem baixinho, tá? O único segmento no Brasil que não tem um documento fiscal eletrônico é você, locadora. Sabia disso? Você tomou um cafezinho, tem um cupom fiscal. Esse cupom ele vai na hora para o site da Secretaria da Fazenda. Já está na mão do leão. Você comprou um produto, já vai na hora. Você cortou o cabelo, né? Se o salão faz direitinho, ele tem que emitir uma nota fiscal de serviço, que é direto no portal. E você, locador, o que faz? Nada. Vou falar bem baixinho, tá? Você não tem ainda uma fatura eletrônica. Isso não foi criado.
A locadora, ela não usa nota fiscal de serviço, porque não é prestador de serviço. Jamais ela usa uma nota fiscal de venda, nem quando vende o seu carro, mas ela usa uma fatura para alugar. Na realidade, o documento da locadora, documento mesmo, vamos assim dizer, é o contrato. Para facilitar o seu entendimento, olha o que você faz quando você aluga um imóvel. Qual que é o documento que você tem? Que todo mundo corre, né? Principalmente quando está alugando, para assinar. É o contrato. A imobiliária não manda uma nota fiscal para cobrar o aluguel de você, nem o proprietário. Vem um recibinho lá, um demonstrativo. A locadora é a mesma coisa, a locadora de carros. Né? Parece estranho que eu estou falando, mas nós somos do mesmo segmento, somos segmentos irmãos. Então, a fatura é o documento que eu vou, na realidade, ele vai expor para o meu cliente o que eu estou cobrando. É como se fosse um demonstrativo. E esse demonstrativo, o bom dele é que ele é livre, literalmente, ninguém põe a mão nele. Não tem prefeitura que dá pitaco e não tem estado que dá pitaco. Nem a própria Receita dá pitaco, ele é meio livre, você pode fazer do jeito que você quiser. Por enquanto, tá? Eu, embora eu falei baixinho, eu torço para que vire eletrônico, né? Porque eu acho que tem que estar tudo na mão do físico, até a nota fiscal eletrônica, porque é mais fácil de controlar, tá? Por exemplo, se você esqueceu de faturar uma locação de janeiro, nós estamos no mês de abril, aí, maio, o mês que você está me assistindo, eu consigo emitir uma fatura retroativa. Jamais você vai conseguir isso para os outros regimes. Agora vamos avançar um pouquinho. Quando é que eu devo emitir fatura e quando é que eu devo emitir nota de débito? Ou eu posso usar os dois ao mesmo tempo? Tá? Olha só, nós não temos um regulamento. Existe um regulamento do ICMS, existe um regulamento do ISS, e existe até um regulamento dos inquilinos, né? Tem a lei do inquilinato, que é para o pessoal do imóveis. Nós não temos. Você viu como o pessoal trata mal nós? Não tem um regulamento. É ruim, mas tem uma parte boa. Nós não temos que seguir um modelo. Então, como não há um modelo a seguir, eu atuo com a prática contábil, e com a boa prática contábil. Então, vamos lá. Se eu tenho que cobrar algo de alguém, é mais natural na minha mente faturar, né? Esse nome já vem já tradicionalmente, eu vou faturar. Então, use uma fatura para você cobrar suas locações. Quando eu tenho um pepino que eu quero passar para os outros, eu não chamo isso de crédito, eu chamo isso de coisa ruim, é débito, né? Quando eu estou em débito com alguém, é uma coisa ruim. Então, use a nota de débito para cobrar reembolsos. Mas, Paulo, está errado eu usar a nota de débito para faturar? Também não, porque não tem um regulamento. Então, aí é Paulo Henrique te orientando. Vai pela mesma lógica. Quando o cliente, ou quando eu e você recebemos um negócio de débito, vê sei lá, dá uma sensação estranha, dá até uma tontura. Já vem pepino aí. Como uma multa de trânsito, né? É a mesma sensação. Então, faça essa separação. Ou então, você pode ter uma fatura de locação com um campo para você pegar os reembolsos. O pessoal aí da Lock One, do ERP, com certeza tem essas possibilidades de criar esse documento para você, porque tudo sai de lá. Então, coloque isso. Qual que é a minha preferência nacional? Eu gosto das coisas sempre conjugadas, tudo no mesmo lugar. Eu usaria a fatura de locação com um campo separado para o reembolso. Reembolso não porta junto de locação, porque vai complicar a cabeça do contador. E a nota de débito você usa para coisa ruim. Você quer cobrar uma batida, você quer cobrar uma avaria? Tá bom. Ah, mas eu quero usar a fatura. Então tá bom, coloque lá, reembolso de avarias num campo separado. Tá? Tem locadoras que usam os dois. Tá bom, também não tá errado. Tá? Você quer cobrar um ressarcimento porque ele quebrou um equipamento seu. Né? E aí? Isso não é locação. Você vai cobrar lá como reembolso, ressarcimento. Pode ser a nota de débito ou pode ser a fatura. Tá bom? Então não fique preocupado se você está usando nota de débito. Eu só não gosto, aí é uma opinião forte minha, não posso afirmar porque não tem regulamento, mas eu não acho muito bacana você cobrar faturamento com nota de débito. Entendeu? Sei lá, uma coisa estranha. Débito tem uma característica de, olha, isso aqui é seu, você precisa me pagar no sentido de reembolso, tá? Então, fica essa dica. Aí vamos avançar um pouquinho mais. O que acontece com os faturamentos? Eu queria agora linkar o efeito do faturamento, como é que eu vou tratar isso no PIS e COFINS, que é uma confusão também que pode dar problema dependendo do seu regime tributário.
Como eu falei, fatura é para locação e reembolso, quebra tudo, você pode usar a nota de débito ou criar um campo. Como isso dá efeito no PIS/COFINS? Aí é importante você entender. Se você está no Simples, essas faturas que você usa e passa para o seu contador, ele precisa entender o seguinte: os faturamentos, aí eu não estou tratando do documento mais, tá? Da natureza da receita. A receita com locações, seus faturamentos, você vai pagar o Simples, integral. Ok? No presumido, também, os faturamentos de locação, você vai ter que pagar os impostos sobre PIS/COFINS, sobre ele. E no lucro real, idem. Agora, preste muita atenção naquilo que está nos seus documentos fiscais que se refere a reembolso. Aí é interessante, tá? Reembolso não é tributável para quem está no Simples. Sabia disso? Não é tributável. No presumido, também não. Não é uma receita de locação. E no lucro real? No lucro real ele é. Mas como é, Paulo? Não é que ele é. O que acontece no lucro real? O lucro real, o PIS e COFINS, a Receita diz que ele incide sobre o seu faturamento, que é 9,25 atualmente, até agora, daqui a pouco vai mudar, 9,25 sobre o seu faturamento, mas ela permite que você diminua os insumos na mesma proporção. Então, vamos pensar o seguinte: ontem eu comprei uma peça e coloquei na minha locadora. O que a Receita diz? Que essa peça que eu comprei, eu posso diminuir da apuração do meu PIS/COFINS. Então, eu abato 9,25 do meu PIS/COFINS. Só que o que eu fiz? Essa peça eu coloquei num reparo que foi culpa do cliente. Eu vou consertar o bem, mas eu vou cobrar dele depois. Então, por uma questão de lógica, quando eu comprei essa peça, eu abati do meu PIS/COFINS. Se eu estou pedindo um ressarcimento, nada mais justo do que eu oferecer a tributação. Por isso que no lucro real, os reembolsos, não estou dizendo de tudo, tá? Dependendo, por locadora de veículos, tem multas fica de fora. Mas o reembolso de um reparo, um conserto, alguma coisa que você fez no seu equipamento, um insumo que você está cobrando do cliente, está pedindo um reembolso, lá você precisa tributar, sabia disso? E, na realidade, você não está tributando. Você simplesmente está acertando as coisas. Quando eu entrei, eu deduzi do PIS/COFINS, ora, se eu não usei, é o terceiro que está usando, eu preciso anular esse efeito. Então, eu ofereço a tributação. Por isso que o PIS/COFINS no lucro real, ele é diferente ou diferente do que você está acostumado, tá? Então, esse é um cuidado que você precisa ter. Eu quero avançar um pouquinho mais na questão do PIS/COFINS com relação a insumos. E aí eu estou tirando de fora quem está no Simples e quem está no presumido. Agora é para você, locador, que está no lucro real. Tome bastante cuidado com os insumos na hora que você vai apurar os seus impostos. O que a Receita diz? Que o PIS/COFINS eu posso deduzir os meus insumos. O que é insuma? O que é insumo? É tudo aquilo que eu preciso colocar no processo de locação. Mas ela dá uma condicionante, desde que seja uma pessoa jurídica. Então, qual é o cuidado que você tem? Você precisa olhar para a sua despesa e bater um papo com ela, fazer uma DR com ela. Ô, despesa, você é importante para mim? Né? Meio até romântico esse papo que você vai ter com a sua despesa, mas é importante. Você é importante para mim? Sim, eu sou importante. Sem mim, você nada pode alugar. É insumo. Aí você vai perguntar para a despesa. Você é pessoa física ou você é jurídica? Ah, eu sou física. Infelizmente, não é insumo. Tá? Porque o PIS/COFINS, ele permite que você diminua os insumos, porque alguém lá atrás já pagou o PIS/COFINS sobre aquele faturamento. A pessoa física não paga PIS/COFINS. Por isso que o insumo não pode ser diminuído aí no lucro real, tá? Vamos falar em locadoras de carro. A locadora de carro, ela paga IPVA. Pergunta para o IPVA se ele é importante para a relação aí. Insumo. Você, locadora de equipamento, você comprou um óleo lubrificante para fazer um reparo. Insumo. A depreciação do equipamento. Insumo. Você pode diminuir o PIS/COFINS. A mão de obra empregada para manter o equipamento em ordem. E não é insumo? Depende. E aí vai uma dica tributária para você. Se você tem uma pessoa física fazendo um processo importante, mas ele é uma pessoa física, não pode.
Mas aquele processo é um insumo, ele é importante. Se você colocar uma pessoa de jurídica, ele vira insumo. Sabia disso? Uma dica de planejamento. Se eu terceirizar um gerente comercial da minha oficina, ou um gerente comercial da minha, né, da minha atividade, como PJ, ele vira insumo para você. E aí você vai diminuir, ou vai recuperar, 9,25. Se você terceirizar a sua operação, call center, vou jogar numa empresa, é insumo, porque a empresa é uma CNPJ. Então, você tem que sempre fazer essa pergunta, e essa pergunta ela tem que avançar para um pensamento de planejamento. Você pode, em algumas coisas, terceirizar um operador da máquina, um motorista, você pode transformar ele no MEI, o MEI é uma pessoa jurídica. Essa nota, quando entrar, vai virar um insumo bom para bater PIS/COFINS. Tá? Então, é importante você ter isso em mente e tomar bastante cuidado com seus insumos. Outra coisa recorrente que o pessoal tem um certo medo, juros sobre um contrato de financiamento de um equipamento. É um insumo? Depende. Locadoras de equipamento, a gente vê que não é comum a modalidade de financiamento, né? Com a margem alta, a maioria compra tudo à vista, então não é comum. Locadoras de carros, elas não vivem sem banco, todos os carros são financiados. Lá é uma atividade normal. Então, os juros sobre aquele contrato, que pode ser de CDC, o próprio leasing é totalmente considerado como insumo. Então, isso você pode deduzir da sua correção do seu PIS/COFINS. Então, olha a quantidade de informação que você precisa saber para ter alguém cuidando da sua contabilidade. Tá? E outra coisa mais, tudo isso você não consegue fazer na mão. Você precisa ter uma ferramenta. E ter uma boa ferramenta, que é esse equipamento aí, vamos chamar de equipamento, esse baita ERP da Lock One, que ao invés de você ficar perguntando para nós, todo dia, se é ou não, ou para sua despesa, se ela é importante ou não, o próprio software, ele já faz esse tratamento quando você faz uma configuração bacana, e o Lock One é bacana, porque ele é um RP, né? Então ele trata já na entrada, e aí a coisa funciona melhor e você segue direitinho. Então, fechando esse assunto, cuide bem dos insumos, entenda e também pergunte sempre a sua despesa se ela é importante para você, tá bom? E não deixe de tratar muito bem os seus faturamentos, tá? A gente vê muita locadora mandando a informação das faturas e das notas de débito, tudo errado para o contador. E aí ele vai pegar um reembolso, que está como nota de débito ou fatura, e tributando. Não é. Ah, mas isso é besteira. Besteira? Você pensa, você vai pagar 9,25 ou mais ou menos, se ele não souber tratar o que é um faturamento, o que é um reembolso. É isso aí. Fica a nossa dica importante para você. E se você quiser entrar em contato com a gente, marca aí auditlock1.com.br. E a gente tem uma parceria muito boa com a Lock One, né? A gente está falando, mas não estamos te ensinando pela questão da rapidez, né? A Lock One, nós temos uma proximidade, a gente tem uma academia que a gente treina locadoras, e a Lock One a gente tem uma parceria para te dar um preço diferenciado, para que você tenha, principalmente você contador, para que você saiba direitinho como entender a contabilidade de uma locadora. E principalmente para você que usa o Lock One, você tem que entender como é que funciona a tributação, porque pode ser que a configuração que você está passando para o analista da Lock One esteja errada, porque o analista não tem obrigação de saber a tributação, mas você, contador, sim. O RP da Lock One faz tudo o que você quiser, mas você tem que saber conversar direitinho. Tá? E quer nos encontrar nas redes? Audit Lock One. Estamos aí espalhados em todas as redes. E o contato direto comigo é o 11, nosso WhatsApp, 11 99475 1503. Vamos para cima e obrigado aí pelo nosso papo diferente de hoje. Até mais.